O médico francês que infectou povos indígenas para criar vacinas humanas. Amazônia, 1832. O som que veio da floresta não era de bicho nem de vento. Era um estalo, seco, ritmado, quase humano, como se algo estivesse batendo em madeira molhada. Quem estava no barco ouviu, mas fingiu não ouvir. Ano de 1832. O rio Madeira estava calado demais. Na manhã em que o navio San Roque ancorou na margem, a névoa ainda subia dos corpos d'água, como se o chão estivesse tentando esconder alguma coisa. Os soldados franceses desceram primeiro. Depois, entre baús de vidro, seringas de bronze e tonéis com substâncias anônimas, desceu o homem de casaco preto. Chamava-se Jules Garnier, médico, enviado por ordem do Império Francês para observar, catalogar e testar métodos de imunização natural sobre populações tropicais. Mas ninguém disse que os corpos seriam indígenas. E ninguém, absolutamente ninguém, perguntou se eles queriam ser testados. Quando pisou na terra pela primeira vez, Garnier anotou: o ar é espesso. As criaturas nativas não demonstram medo. Serão úteis. Antes da cruz, antes da pólvora, antes do bisturi, antes até mesmo da palavra Brasil, havia floresta. Uma floresta que respirava como um bicho imenso e sagrado. Uma costa que não tinha nome porque não precisava ter. Uma terra que falava em vozes que hoje não existem mais. Antes do pecado havia dança. Antes da culpa havia troca. Antes da febre havia canto. E então vieram os nomes. Vieram nos mapas dobrados nas mãos dos padres. Vieram nas cartas trocadas entre Lisboa, Paris e Roma. Vieram em latim, em francês, em português. Mas nunca na língua de quem vivia ali. Porque para colonizar não basta ocupar. É preciso apagar. Apagar os sons, apagar os rostos, apagar os mortos. E na beira do rio Madeira, cada palavra nova era uma lápide. Jules Garnier escolheu uma aldeia onde os homens não carregavam armas. Era uma comunidade ticuna, com cerca de 47 pessoas. Ele não chegou com armas nem com grilhões. Chegou com promessas, com cura, com ciência. Na terceira noite, os primeiros sintomas começaram. Calafrios, dor nos ossos, pústulas na pele. A febre veio depois. O delírio veio por último. As mulheres gritavam pelos nomes dos filhos enquanto seus corpos ferviam. Mas o médico só observava, anotava, calculava. Para ele, aquilo era um campo de ensaio. Para os ticuna, era o fim do mundo. Antes da agulha, éramos inteiros. Foi o que disse uma anciã em depoimento registrado 40 anos depois, num caderno escondido dentro de uma escola dominicana. Depois que ele entrou, até a floresta ficou doente. A primeira morte foi de uma criança de 5 anos. Depois, o irmão. Depois, o avô. Em uma semana, a aldeia estava vazia. Não destruída, não queimada, não saqueada. Apenas vazia. E é assim que começa o apagamento, não com batalhas, mas com silêncio. Silêncio das árvores, silêncio dos registros, silêncio dos arquivos que nunca foram publicados. No relatório enviado por Jules Garnier ao Instituto de Medicina Colonial em Paris, consta reações intensas observadas, efeitos colaterais significativos. Sujeitos não sobrevivem. Recomenda-se nova coleta em grupo de características semelhantes. Mas nenhum nome indígena é citado, nenhum rosto, nenhuma morte. E assim, a ciência escreveu mais um capítulo. E o Brasil perdeu mais um pedaço de sua memória. Dizem que o som mais perigoso da colonização não foi o da bala, nem o do chicote. Foi o som da primeira palavra ensinada. Brasil. Não era um nome escolhido por quem vivia aqui. Era uma invenção. Uma prisão sem grades feita de fonemas. Antes disso, o território era um conjunto de existências múltiplas. Tupi, Tupinambá, Potiguara, Pancararu,
Yanomami, cada povo com seu som, cada som com sua alma, cada alma com sua terra. Mas então vieram os padres. Vieram de barco, com os cabelos cobertos, os olhos baixos e os crucifixos em punho. Diziam que traziam luz, mas apagavam tudo o que brilhava. Nas margens do rio Xingu, em 1695, um jovem chamado Araguari foi batizado à força. Seu nome foi arrancado e substituído por Manuel. Ele era o único da aldeia que sabia fazer tinta com seiva de jenipapo. Usava-a para escrever símbolos na pele, registros de nascimento, guerra e saudade. Na manhã seguinte ao batismo, o padre queimou as tintas e depois mandou lavar a pele de Manuel com sabão de sebo europeu. Pele limpa, alma salva. Mas o rosto dele ficou pálido de raiva. E por dentro, a tinta nunca saiu. Os catecismos foram os primeiros arquivos da negação. Cada oração traduzida, cada mandamento decorado, era um grão de esquecimento plantado no coração de quem ouvia. Os padres ensinavam que o céu ficava acima, mas para os Guarani, o céu era dentro da floresta, dentro da fumaça do ritual, dentro do silêncio compartilhado antes da caça. Então, o céu foi deportado, e Deus ganhou um sotaque europeu. No Diário de Missão de 1721, um trecho escrito por um frei capuchinho diz: "Eles ainda cantam na língua dos demônios. Preciso batizá-los logo." A cada batismo, uma alma é libertada da selvageria. Libertada ou aprisionada, porque ao ensinar a nova língua, eles proibiam a anterior. Ao impor o novo nome, apagavam o antigo. Ao prometer o céu, queimavam as raízes. Em 1832, a mesma expedição médica francesa que trouxe Jules Garnier também trouxe livros. E dentro deles, notas de rodapé com frases como: "Índios são organismos úteis, sua fé é rudimentar, suas palavras não têm gramática." Mas será que uma palavra precisa de gramática para existir? Ou basta que ela carregue uma vida inteira dentro de si? Numa carta recuperada nos arquivos da missão de Saint-Laurent, uma indígena ticuna chamada Izaraí escreveu: "Meu nome não é Maria. Maria não conhece o rio. Maria não escuta a noite. Maria não dança com os ossos dos avós. Eu sou Izaraí. Se esquecerem isso, então morrerei 2 vezes." A carta nunca foi enviada. Ficou presa entre as páginas de uma Bíblia, esquecida ou escondida. E assim, as palavras viraram armadilhas. Toda vez que alguém dizia Brasil, uma memória deixava de existir. Toda vez que alguém dizia civilizado, uma floresta chorava. Toda vez que alguém dizia evangelizado, um Deus antigo desaparecia. Mas nem tudo foi apagado. Alguns sussurros escaparam. Algumas palavras resistiram escondidas nos cantos das canções, nos gestos das rezadeiras, na mão que ainda colhe folha de jurema para chá. O silêncio não venceu, mas deixou cicatriz. Quando o navio atracava, o cheiro vinha primeiro, antes da madeira rangendo, antes das vozes dos feirantes, antes mesmo das correntes serem ouvidas. Era o cheiro da carne molhada pelo mar, do sal acumulado nos ferimentos, do medo de quem não sabia o nome do lugar onde iria morrer. Chamavam o Porto de Salvador, mas para quem chegava acorrentado, era o purgatório sem saída. No ano de 1832, enquanto Garnier atravessava a Amazônia com seus frascos e venenos, outro navio atracava com 110 corpos embarcados no Golfo da Guiné. Eles vinham de Ouidá, Luanda, Benim, falavam Iorubá, Fongbé, Kimbundu, mas ao pisarem na terra só podiam gemer, porque aqui voz era crime e nome era ameaça. O som das correntes ecoava como sinos enlutados, e por baixo dele havia outro som, baixo, pulsante, como se fosse um tambor batendo dentro do peito. Eles traziam deuses escondidos nas costas, deuses que falavam com folhas, com fogo, com dança,
deuses que foram chamados de demônios por homens que nunca aprenderam a escutar. Um cronista português de 1831 anotou: "Os negros dançam antes do leilão. Talvez estejam felizes." Mas aquilo não era dança, era despedida. Ali, naquela roda improvisada na lama, um ancião iorubá chamado Obafemi cantou pela última vez o nome de sua aldeia. Sussurrou o oriqui de seus ancestrais. Depois foi separado da esposa, vendida para uma fazenda de açúcar. Nunca mais se viram, mas a canção ficou e foi ensinada em segredo, trançada nos cabelos das netas, escondida nas palmas das mãos. O mercado de escravos era uma orquestra de horror. Gritavam preços, mediam dentes, esticavam braços, marcas de ferro viravam números, e por trás disso tudo, o sussurro. Um cântico em fon, recitado por uma mulher chamada Ayaba, invocando Aziri para proteger, para lembrar, para que o esquecimento nunca fosse total. Na senzala da fazenda Boa Esperança, no interior da Bahia, uma inscrição foi encontrada num pedaço de madeira escondido sob o assoalho. Lia-se: "Aqui os pés sangram, mas o orixá caminha conosco." O tempo apagou quase tudo, mas essa frase ainda sobreviveu, como tatuagem feita com a unha. Eles chegaram sem nomes reconhecidos, mas trouxeram histórias, cosmogonias, matemáticas, médicos, astrônomos, ferreiros, parteiras. E tudo isso foi tratado como sujeira por quem escrevia os livros, porque os livros não falavam de Ogum, não citavam Iemanjá, não sabiam que Xangô também era justiça. Para os senhores, tudo era superstição. Para os padres, era paganismo. Para os comerciantes, era apenas obstáculo. Mas para quem carregava o tambor por dentro, cada batida era um nome lembrado. Cada reza era uma revolta sem faca. Cada gesto era um mapa para casa. Diziam que os negros chegaram sem alma. Mas foram eles que ensinaram a rezar quando o chicote caía. Foram eles que enterraram os mortos com canto quando o padre se recusava. Foram eles que costuraram santos com orixás para poder continuar acreditando em segredo. Porque quando o colonizador fecha a boca de alguém, a fé aprende a falar com o corpo. E foi assim que os orixás sobreviveram. Nas danças disfarçadas de festa, nos nomes cristãos que escondiam identidades ancestrais, nas lágrimas que caíam em silêncio no pátio da casa grande. Na parede da capela havia uma pintura. Um homem branco com olhos suaves, mãos abertas e uma coroa de espinhos. Abaixo dele, joelhos escuros sobre pedra fria, as mãos juntas, a cabeça baixa. O padre dizia: "Aceitem o sofrimento. Cristo também sofreu." Mas os olhos dos escravizados não viam redenção naquela imagem. Viam repetição, viam submissão disfarçada de fé. A religião chegou com salmos e espadas, com hóstias e grilhões, com promessas de vida eterna e punições imediatas. O batismo era obrigatório, a missa, uma obrigação, a confissão, uma arma, porque quem falava com os santos também informava aos senhores. Em um relatório da Arquidiocese de Mariana, datado de 1803, um vigário escreve: "Os negros demonstram resistência ao terço, preferem entoar cânticos estranhos. Alguns tentam esconder seus amuletos. Queimamos todos." Não entendiam que aquilo não era resistência, era proteção, era memória, era fé que já existia antes da chegada da cruz. Na fazenda dos Cardoso, em Pernambuco, havia uma pequena capela ao lado da senzala. Todas as manhãs, os cativos eram obrigados a rezar. Os que se atrasavam recebiam o chicote. Um escravizado chamado Miguel, que antes se chamava Obanijé, recusou-se a ajoelhar. Disse: "Meu orixá não vive aqui." Foi açoitado até desmaiar. Na semana seguinte, ele voltou à capela, mas desta vez ficou em pé, em silêncio. O padre não entendeu, mas os outros sabiam. Obanijé estava rezando por dentro, para um Deus que não aceitava correntes. A cruz era instrumento ambíguo.
estava nas mãos dos que pregavam a paz e dos que ordenavam o castigo. Padres abençoavam correntes, batizavam recém-nascidos antes mesmo de saberem se sobreviveriam ao mês seguinte. Chamavam os senhores de patriarcas e os escravizados de filhos desgarrados que precisavam de correção. Em um diário de 1827, encontrado em Ouro Preto, o missionário Frei Antonino escreveu: "Confessei 8 negras hoje. Nenhuma sabia recitar o credo. Castiguei com varas e mandei que decorassem para amanhã. Mas mesmo decorando, não podiam esquecer. Porque dentro de cada Ave Maria, murmurada com medo, havia uma saudade sussurrada. Dentro de cada Pai Nosso, havia um eco de outro cântico, de outro nome. As mulheres foram as que mais sofreram e as que mais resistiram. Foram elas que ensinaram aos filhos como esconder os colares dos orixás sob as roupas brancas da missa, que misturaram folhas de axé com água benta, que acenderam velas para santos católicos com intenções que os padres nunca entenderam. Uma delas chamava-se Joana, mas seu verdadeiro nome era Quelemi. Era parteira, benzedeira e conselheira. Durante o dia, cantava ladainhas na igreja. À noite, atendia mulheres que queriam manter suas crianças vivas, longe da violência dos senhores. Ela dizia: o Deus deles quer nossa alma depois da morte, mas o nosso Deus quer que a gente viva agora. Foi acusada de feitiçaria, torturada e desapareceu. Mas os cantos dela ainda são ouvidos em terreiros, disfarçados, sussurrados, resistentes, porque a fé verdadeira não morre. Ela muda de roupa, muda de nome, mas continua dançando. E foi assim que os orixás aprenderam a conviver com os santos. Não por submissão, mas por estratégia. Não por medo, mas por sobrevivência. A cruz tentou apagar o tambor, mas acabou aprendendo a escutar o ritmo. E em algum lugar, entre a missa e o xirê, nasceu uma nova forma de rezar. Uma forma brasileira, ferida, mestiça, insurgente. Antes do café, veio o açúcar. Antes do açúcar, o pau-brasil. Depois, o ouro. E depois do ouro, o sangue. A terra era chamada de promessa, mas para quem a trabalhava, ela era sentença. No século XIX, enquanto os olhos da Europa brilhavam com os lucros da colônia, os corpos no Brasil escureciam de cansaço e morriam, sem nome, sem reza, sem cova. Na plantação de cana em Campos dos Goitacazes, um engenho chamado Santa Margarida produzia centenas de arrobas por semana. Mas para cada tonelada de açúcar exportado, estima-se que 2 corpos desapareciam. Alguns enterrados na mata, outros jogados no rio. Jules Garnier, em sua expedição médica à Amazônia, anotou: corpos indígenas demonstram boa resistência à fadiga. Melhor que os negros, mais dóceis que os europeus. Ele escrevia como se descrevesse animais, mas estava falando de gente que a terra tragava em silêncio. Em Paracatu, interior de Minas Gerais, um relatório da Real Intendência das Minas registrava em 1806: trabalhadores adoecem com frequência. Número de mortos nesta semana, 17, enterrados nas redondezas. Nenhum nome, nenhuma causa, apenas números. E números não choram. Números não têm família. Números não deixam saudade. A terra parecia ter fome. Fome de braços, fome de suor, fome de ossos. No ciclo do ouro, os escravizados passavam 15 horas submersos em água barrenta. Perdiam unhas, perdiam dentes, perdiam a noção do tempo. Em 1832, no mesmo ano em que Garnier injetava febre em corpos indígenas para testar seu soro, uma carta foi enviada da mina de Cuiabá para Lisboa. Pedimos autorização para substituir os negros adoecidos por índios da região. São mais resistentes à água fria e ao silêncio. Silêncio. Sempre o silêncio. Uma mulher chamada Felícia, nascida em um quilombo nos arredores de Ouro Preto, foi capturada aos 12 anos e levada para trabalhar em uma lavoura de café em São João da Boa Vista.
Ali, ela viu o irmão ser chicoteado até perder os sentidos. Enterrou-o com as próprias mãos atrás do galpão de secagem. Não havia caixão. Não havia padre. Só ela, a terra e um cântico em Kimbundu. Nzambi, leva meu irmão para onde não há corrente. Felícia viveu até os 32. Depois também desapareceu, como tantos outros. E a terra seguiu produzindo. Café para exportação, açúcar para os salões da corte, ouro para os dentes da elite, mas nunca para alimentar os próprios trabalhadores. A comida era escassa, o descanso proibido, a doença constante, febre amarela, disenteria, tuberculose, hanseníase. E cada epidemia era vista como filtro natural pelos senhores. Garnier escreveu em seu relatório de 1833: dos 50 indígenas testados com a substância, apenas 5 sobreviveram. Os que pereceram contribuíram para a ciência. Mas ninguém perguntou se eles queriam contribuir. Ninguém perguntou se eles queriam morrer. A terra ficou rica, mas os homens viraram ossos. Cavaram tanto que deixaram cicatrizes no chão, marcas visíveis do que foi arrancado, invisíveis do que foi perdido, porque junto com o ouro foi-se a saúde, junto com o café foi-se a infância, junto com a cana foi-se a dignidade, e o Brasil se ergueu sobre isso, sobre o que não se vê, sobre o que não se diz, sobre o que não se ensina. Quando todos os homens haviam sido levados, as mulheres ficaram com os filhos no colo, com a terra sem dono, com o luto engasgado, com a memória inteira. Porque a memória, essa ninguém conseguia acorrentar. Na senzala da fazenda São Pedro, em Itaboraí, havia uma mulher chamada Marta. Os senhores diziam que ela era muda, mas não era. Ela só falava quando precisava, e quando falava, curava. Sabia misturar folhas que estancavam febre, sabia entoar cantigas que acalmavam pesadelos, sabia os nomes de quem já tinha partido e dos que estavam por partir. Diziam que ela conversava com os mortos, mas talvez ela só escutasse melhor do que os vivos. Toda a plantação tinha uma mulher assim, rezadeira, parteira, benzedeira. Eram elas que cuidavam dos corpos quando os chicotes cessavam. Eram elas que enterravam os mortos quando o padre não vinha. Eram elas que ensinavam aos filhos o nome verdadeiro dos deuses. Elas sabiam de onde vinham e nunca deixavam os outros esquecerem. Em 1832, durante a expedição de Jules Garnier à Amazônia, uma indígena do povo Cambebá, chamada Anaiá, foi levada como cobaia. Recebeu 3 injeções, ficou cega, mas sobreviveu. Foi encontrada dias depois por outras mulheres da aldeia. Não conseguia mais andar, mas cantava. Cantava uma música de sua avó, uma canção que falava da água que nunca seca, da dor que sempre volta. E assim, mesmo cega, Anaiá virou guia. As crianças sentavam ao redor dela para ouvir histórias do tempo em que a floresta era inteira. Nas comunidades quilombolas, as mulheres eram o fio que costurava os retalhos da história. Enquanto os homens caíam, fugiam ou enlouqueciam, elas permaneciam. Cozinhavam, cantavam, guardavam objetos de quem partiu. Uma colher, um dente de leite, um pedaço de tecido com cheiro de mãe. Era o que bastava para manter viva a lembrança. Na Serra da Barriga, uma mulher chamada Zeferina guardava um caderno feito à mão, páginas de papel de embrulho unidas com linha de costura. Ali, anotava nomes dos que morriam sem ser lembrados. Hoje morreu Joaquim. Não sei de onde era. Tinha uma cicatriz na testa. Sabia cantar uma música de ninar que ninguém conhecia. Vou cantar para ele agora. O caderno foi encontrado em 1881, enterrado sob uma pedra, ainda com cheiro de fumaça e sabão. As mulheres também lembravam com o corpo, com as mãos calejadas, com as costas dobradas, com os seios que amamentavam filhos de outras mulheres, às vezes filhos dos senhores. E ainda assim, davam leite com amor, não pelo filho dos outros, mas pela esperança de que aquele leite
um dia curasse algo no mundo. Quando a violência vinha, eram elas que escondiam os pequenos, debaixo da cama, no mato, no pensamento. Cantavam para acalmar, mas era para resistir, porque o canto que embala também é o canto que protege, que resiste, que desafia. No terreiro de uma casa abandonada em Salvador, um jarro antigo foi encontrado em 1983. Dentro havia pequenas fitas amarradas com nós. Cada nó, um nome. Cada fita, uma memória. Não estavam registradas em cartório, não estavam em livro de igreja, mas estavam ali, intactas, guardadas por mãos femininas que se recusaram a esquecer. As mulheres não tinham armas, tinham vozes, tinham rezas, tinham lembranças. E isso, para um povo que tentaram apagar, era tudo. Eles diziam que era amor. Mas amor não sangra, não suplica, não abaixa os olhos. Na casa grande, o silêncio era lei. Mas nos quartos escuros, atrás das janelas fechadas, os pactos se escreviam com pele, gemidos contidos e lágrimas abafadas nos lençóis. Muitas vezes, a união entre senhores e escravizadas era forçada, e o resultado vinha 9 meses depois, chorando com um rosto dividido, meio dono, meio propriedade. Essas crianças cresciam entre muros invisíveis. Não pertenciam nem ao salão, nem à senzala. Tinham nomes portugueses, mas sonhos africanos. Tinham a cor do meio, clara o suficiente para servir à mesa, escura demais para sentar nela. Na fazenda Santa Gertrudes, em Campinas, uma mulher chamada Cecília deu à luz ao filho de seu senhor. Ela era iorubá. Ele, filho de barões do café. A criança nasceu com os olhos do pai e os dedos da mãe. Foi batizado como Antônio. Mas na intimidade da senzala, Cecília o chamava de Aiorê, aquele que carrega 2 mundos nos ombros. Quando o menino cresceu, foi enviado à capital para ser educado. Nunca mais voltou. A única lembrança que deixou foi uma carta, escondida no forro da rede de Cecília. Mãe, eles me chamam de mestiço, como se eu fosse um erro, mas em ti aprendi que sou ponte. A carta nunca chegou às mãos dela. Foi queimada pelo feitor. Os senhores diziam que o sangue branco purificava o negro, mas era o contrário. O sangue negro é que ensinava o branco a sobreviver, a sentir, a cuidar. Só que ninguém admitia isso. Era mais fácil esconder o filho, negar a mãe, comprar o silêncio com promessas vazias. Em São Luís do Maranhão, registros de 1834 mostram: filho ilegítimo do senhor Joaquim com escrava Josefa. Nome: Pedro. Estado: vendido aos 9 anos. Vendiam os próprios filhos. Como se o amor também pudesse ser leiloado. Em muitos casos, a miscigenação foi celebrada como progresso. Como se misturar sangue apagasse a violência que o gerou. Mas os corpos lembram. As feições carregam memórias que nem sempre foram contadas. E no silêncio dos traços, há histórias que ardem. Os indígenas também foram forçados a se aliar. Padres organizavam casamentos entre moças da aldeia e soldados portugueses. Chamavam isso de integração, mas era invasão cultural, corporal, genealógica. Uma jovem potiguara chamada Iracemaí foi obrigada a se casar com um missionário francês em 1829. Ganhou um vestido branco, uma Bíblia e um novo nome, Maria da Luz. Na noite de núpcias tentou fugir, foi encontrada e nunca mais falou. Anos depois, quando sua filha nasceu, Iracemaí pegou a criança nos braços e sussurrou apenas uma frase: "Você não vai esquecer quem é." E com esse sussurro, plantou a única resistência que ainda lhe restava, a memória. Filhos nascidos desses pactos carregavam culpa que não era deles, culpa de existir entre muros, de não se parecer com ninguém à volta, de carregar sangue inimigo dentro do peito, mas também herdavam força, sabedoria dobrada e uma missão: lembrar por todos que foram apagados. Em um manuscrito de 1852, encontrado numa escola desativada em Olinda, lê-se:
Os filhos do medo herdam o silêncio, mas também herdam a vontade de gritar. E é com esse grito contido que gerações inteiras foram formadas, famílias em segredo, árvores genealógicas com galhos escondidos, sobrenomes mudados, retratos rasurados. O Brasil nasceu desse pacto de sangue, não um pacto de amor, mas de sobrevivência, de adaptação forçada, de alianças que nunca foram escolhas. E até hoje, há rostos que carregam a dor de pertencer a tudo e a nada ao mesmo tempo. Era só uma parede, branca, mofada, com rachaduras que lembravam veias ressecadas. Mas atrás dela havia algo que ninguém esperava encontrar, um vão. Dentro dele, uma caixa. Dentro da caixa, papéis. E entre os papéis, verdades. Em 1994, durante a reforma de uma antiga capela colonial em Belém do Pará, trabalhadores encontraram um compartimento escondido atrás do altar. Lá dentro estavam um caderno com capa de couro, 4 folhas de papel amarelado, um terço com contas de sementes e um diário com o nome quase apagado: Padre Jean-Baptiste Arnaud. O diário começava com uma confissão: Deus me perdoe, mas batizei crianças que choravam nomes que não eram meus. Apaguei almas com a desculpa de salvá-las. E agora, meu sono é povoado pelos rostos que tentei esquecer. Era 1832, o mesmo ano em que Jules Garnier anotava reações de febre e morte em corpos indígenas. O mesmo ano em que o povo ticuna perdia metade de sua aldeia. O mesmo ano em que cartas, nomes e histórias eram escondidos sob pedras, livros e medo. A memória não foi perdida por acidente, foi enterrada de propósito. Em uma escola desativada no interior da Bahia, foram encontrados fragmentos de uma lousa com marcas riscadas à faca. Fé não é esquecer, fé é lembrar sem se quebrar. Ninguém sabe quem escreveu, mas a frase foi preservada como se fosse oração. No porão de um convento em São Paulo, 2 caixas lacradas com cera traziam rótulos em francês: Matériel ethnographique, interdit à la consultation. Material etnográfico, proibido para consulta. Dentro delas, fotos de aldeias destruídas, desenhos de instrumentos de tortura, anotações clínicas sobre efeitos da dor prolongada em nativos tropicais. Nenhum desses documentos foi publicado, mas todos existiram. A arqueologia da memória não acontece com escavação, acontece com escuta, com atenção ao que foi escondido nos cantos das paredes, nas dobras dos vestidos antigos, no fundo falso das gavetas herdadas. Em um antigo terreiro em Cachoeira, no recôncavo baiano, uma parede foi derrubada durante reforma. Ali dentro, escondidos entre tijolos de barro, foram encontrados 3 cartas escritas à mão, uma conta de orixá com uma ponta de sangue seco e um papel com uma única palavra em grafia infantil: mamãe. As cartas relatavam fugas, batidas policiais, crianças levadas, santos escondidos, sons proibidos. E no final de uma delas: escrevo porque se não escrever, morro. Se alguém encontrar, que saiba, nós existimos. Esses arquivos não estavam em museus, estavam em casas, em ruínas, em lugares onde só entra quem vive a história, não quem a estuda de longe. O Brasil inteiro é um arquivo escondido, cada pedra, cada parede, cada silêncio. Na floresta amazônica, um cemitério não catalogado foi descoberto em 2007. Os ossos tinham marcas de perfuração compatíveis com práticas médicas rudimentares do século XIX. Ao lado deles, uma caixa enferrujada com seringas francesas e etiquetas com palavras como sujeito a 12, reação intensa, morte em 48 horas. Nenhum nome, apenas códigos, como se gente fosse experimento. Mas as paredes ainda falam, quando o vento passa, quando a madeira range, quando uma vela se apaga sozinha. Alguém sussurra, alguém lembra,
Alguém nunca esqueceu, porque o esquecimento foi planejado. Mas a memória é desobediência. Toda opressão acredita que será eterna. Mas toda sombra tem seu limite. E o limite sempre foi o corpo. Quando ele se levanta, quando ele corre, quando ele sangra para não se apagar. As fugas aconteciam à noite, sempre à noite, quando o silêncio era mais espesso que a mata, quando os cães ainda dormiam, quando o chicote descansava sobre o gancho. Foi numa dessas noites que nasceu o primeiro quilombo, não como lugar, mas como ideia. Na região do Seridó, no sertão do Rio Grande do Norte, um homem chamado Calilu cavou com as próprias mãos uma trilha por entre as pedras. Levava nos ombros a irmã, recém-liberta da corrente, mas ainda sem força nas pernas. Ele conhecia o cheiro da chuva, sabia onde o solo afundava, aprendeu com os indígenas da região como caminhar sem deixar rastros. Chegou a um platô escondido entre serras. Ali, fincou uma estaca e disse: aqui nenhum grito vira ordem. Os quilombos eram mais que refúgio. Era um mundo paralelo. Um país dentro do país, com suas leis, suas línguas, seus tambores. Ali se falava banto, iorubá, tupi. Ali o orixá se ajoelhava ao lado do caboclo. Ali a noite era feita de histórias contadas à beira do fogo. E o amanhã era feito de preparo, porque o inimigo sempre voltava. No quilombo do Piolho, próximo ao Rio Doce, arqueólogos encontraram em 2019 lanças feitas com ferro derretido de correntes. Na base de uma delas, gravado à mão com ponta de osso, lia-se: com isso eu devolvo. Em 1832, enquanto Jules Garnier calculava os efeitos da morte em corpos indígenas, o quilombo do Rio Trombetas travava sua maior batalha. Foram 3 dias de confronto. Caciques e mães de santo lutando lado a lado, arcos de madeira contra mosquetes, flechas envenenadas contra balas, cantos de guerra contra ordens em francês. Quando a fumaça cessou, o exército recuou. Mas o preço foi alto. 18 mortos, 6 crianças levadas, 2 casas queimadas. Ainda assim, o quilombo resistiu. Um sobrevivente chamado Itanagé, meio negro, meio tupinambá, escreveu anos depois: eles achavam que estávamos fugindo, mas não fugíamos, estávamos voltando à terra onde a voz era nossa. As mulheres também lideraram revoltas, como Zeferina, na Bahia, que comandou um grupo de 80 ex-escravizadas armadas com facões e enxadas. Derrotaram a milícia local, tomaram a vila. Por 3 dias, aboliram a escravidão naquele território. 3 dias. Mas para quem nunca foi livre, 3 dias bastam para lembrar como se respira. O levante não era só físico, era espiritual, era estético, era sonoro. Tambores voltavam a tocar. Filhos ganhavam nomes antigos. Festas eram organizadas com máscaras, danças, oferendas. A alegria era revolucionária. A lembrança, um ato político. Num relato encontrado em um convento incendiado no Maranhão, um frei desesperado escreve: eles cantam, mesmo após o castigo, mesmo após os tiros. Eles cantam, como se o sofrimento fosse instrumento. Mas não era sofrimento, era ancestralidade, era o corpo dizendo: estou aqui. A revolta não foi um evento, foi um processo, invisível às vezes, silencioso às vezes, mas contínuo, e ela deixou marcas, na terra, nos nomes, nos olhos de quem ainda hoje anda com a cabeça erguida sem saber por quê. Porque em algum lugar do sangue ainda pulsa o tambor de quem se recusou a morrer ajoelhado. O dia da abolição chegou sem festa para quem mais esperava. 13 de maio de 1888. Assinava-se uma lei com tinta preta, mas sem sangue, sem indenização, sem terra, sem desculpa. E o fogo que parecia libertação era só a fumaça do que já havia sido queimado por dentro.
Não houve cerimônia, não houve retorno às aldeias, não houve restituição de nomes, línguas, histórias. A escravidão acabou, mas ninguém abriu as covas, ninguém reescreveu os livros, ninguém devolveu o tempo. No jornal Gazeta de Notícias, publicado no Rio de Janeiro, no dia seguinte à abolição, um parágrafo escondido na penúltima página dizia: com a extinção do trabalho escravo, o Império espera normalizar a ordem social com mínimo de perturbação. Ordem, sempre ordem. Mesmo que sobre os destroços de séculos de desumanização, os ex-escravizados foram largados à própria sorte, sem lar, sem ferramentas, sem sobrenome que lhes abrisse portas. Dormiram sob os mesmos alpendres onde antes lavavam o chão. Foram perseguidos por vadiagem, proibidos de circular, criminalizados por existir fora da senzala. Um homem chamado Baltazar, ex-cativo da região do Vale do Paraíba, relatou a um missionário suíço: disseram que agora somos livres, mas liberdade sem comida é só outra prisão. As igrejas não pediram perdão. Os senhores não abriram mão das terras. O Estado não construiu escolas para os filhos do açoite. Ao contrário, a nova ordem se organizou para apagar o passado o mais rápido possível. Livros foram reescritos, ruínas demolidas, arquivos queimados. Nas cidades grandes, ex-escravizados foram expulsos para os morros, para os fundos dos quintais, para os bairros marginais. E nasceram as primeiras favelas, não como escolha, mas como consequência. Na cidade de Salvador, em 1892, uma comissão higienista publicou: recomenda-se a remoção dos negros recém-libertos para áreas afastadas. O convívio urbano precisa manter padrões civilizatórios. Civilizatórios, a palavra usada para justificar o isolamento, a fome, o esquecimento. Os indígenas também não foram ouvidos. Não houve restituição de terras. Não houve desintrusão. As florestas continuaram a ser invadidas, as aldeias silenciadas, e o Brasil seguiu chamando isso de progresso. Em 1895, o relatório da Comissão de Fronteiras do Amazonas registrava: índios não integrados representam obstáculo ao desenvolvimento. Sugere-se deslocamento para áreas sob vigilância missionária. Obstáculo. É assim que o país via os povos originários, não como raízes, mas como pedra no caminho da modernidade. E assim o fogo se apagou. Mas o silêncio permaneceu. Um silêncio pesado, cúmplice, institucional. Um silêncio que ecoava nas escolas, onde não se ensinava o que realmente aconteceu. Nos jornais, onde os negros eram criminalizados e os brancos exaltados. Nas repartições públicas, onde sobrenomes europeus valiam mais que qualquer talento. No cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, ossadas foram encontradas sob camadas de entulho. Corpos jogados sem caixão, misturados ao lixo, e sobre eles construíram casas, lavanderias, silêncio. Liberdade sem memória é só outro tipo de corrente, mais invisível, mais sofisticada, mas igualmente cruel. E o Brasil, ao invés de curar suas feridas, decidiu cobri-las com cimento, com datas comemorativas, com estátuas de assassinos, com livros de história cheios de omissão. Mas a terra não esquece. A terra onde sangraram ainda geme quando a chuva cai. Ainda solta ossos, ainda sussurra nomes que os arquivos tentaram apagar. A monarquia caiu, a república foi proclamada e o povo continuou do lado de fora do palácio. Mudaram os nomes, mudaram os hinos, mas não mudaram as estruturas. A Casa Grande virou ministério, a senzala virou favela e o tronco foi substituído por estatísticas. O Brasil do século XX nasceu sobre a promessa do progresso. Mas que progresso era esse que esquecia quem construiu o país com o próprio corpo? Em 1890, o Estado brasileiro inicia o plano de branqueamento da população. Imigrantes europeus, italianos, alemães, poloneses,
eslavos, passaram a receber incentivos, terras, cidadania facilitada. Já os negros libertos, abandono. E os indígenas, silenciamento. A política era clara, ainda que disfarçada: branquear o Brasil, apagar visualmente o passado escravocrata, redesenhar o povo com outra paleta de cor. Num panfleto de incentivo à imigração publicado em São Paulo, 1902, lia-se: "A Europa nos manda braços limpos e disciplinados. Aqui há solo fértil e ausência de conflitos raciais." Ausência ou censura? Os imigrantes vinham buscando sobrevivência, mas ao chegar, ocupavam lugares negados aos negros. As colônias agrícolas criadas com incentivos do governo estavam vedadas aos ex-escravizados. O Estado injetava recursos para quem vinha de fora e empurrava-os de dentro para o morro. Nascia a favela, primeiro como improviso, depois como destino, por fim como estigma. Em 1921, o relatório da Liga Pró-Saneamento Nacional descrevia as favelas cariocas como aglomerados perigosos compostos de elementos ociosos, degenerados e racialmente inferiores. E era esse o retrato oficial. A verdade, como sempre, estava nos becos, nas mães que criavam 4 filhos com salário de lavadeira, nos jovens que improvisavam pandeiro com tampa de panela, nos terreiros que resistiam disfarçados de pagode. A modernização urbana expulsou famílias inteiras para construir avenidas, para erguer estátuas de heróis coloniais, para esconder a negritude, para apagar as origens. Em Salvador, parte da comunidade afrodescendente do Pelourinho foi removida nos anos 1930 sob o argumento de restauração histórica. Mas que história era essa que não cabia nos corpos vivos? Um morador expulso escreveu: "Querem o casario, mas não querem o batuque. Querem o ouro, mas não querem a cor." Nos livros escolares, a narrativa era polida: Brasil cordial, raça miscigenada, povo sem conflito. Mas por trás do discurso da harmonia racial, havia o silêncio imposto, a omissão da dor, a celebração dos que chicotearam e o esquecimento dos que sangraram. Na década de 1950, em uma escola pública de São Paulo, uma criança negra perguntou por que não havia heróis como ela nos livros. A resposta da professora foi simples: "Porque vocês ainda não construíram nada." Mas quem construiu as cidades? As igrejas de pedra? As estradas abertas no braço? As canções que embalam o país? As palavras que viraram gírias, orações, hinos? O progresso tinha cheiro de tinta europeia, som de língua estrangeira, tom de pele mais claro. E quem não cabia nesse retrato era colocado fora de foco, desfocado, desumanizado. Ainda hoje, os fantasmas caminham nas calçadas, estão nos nomes de rua, nos bustos erguidos nos jardins, nos livros didáticos que começam a história do Brasil em 1500. Como se antes disso só houvesse mato. Mas os fantasmas não querem vingança, querem justiça, querem lembrança, querem voz. E essa voz só ecoará quando o país olhar para trás sem desviar os olhos. A memória não volta como grito, ela volta como sussurro, como cheiro antigo num pano guardado, como música ouvida de longe no meio da tarde, como lágrima que cai sem explicação, mas que vem de muito antes do agora. Na beira de um mangue em Alagoas, uma senhora de 92 anos dança sozinha com os pés descalços na lama. Ninguém entende por quê, mas ela sabe. Está refazendo o caminho da avó que fugiu com 3 filhos nas costas e uma promessa entre os dentes. "Eles não vão esquecer de mim." Em São Paulo, um estudante indígena da etnia Guarani escreve em seu TCC de licenciatura: "Cada vez que falo minha língua em sala de aula, minha avó respira mais fundo do outro lado." Na Bahia, um menino preto de 7 anos pergunta à mãe por que seu nome é Calilu. E ela responde: "Porque seu tataravô se chamava assim. E ele abriu caminho com as mãos, quando ninguém acreditava que era possível passar."
A criança sorri. E sorri como quem reconhece uma herança que não vem no banco, mas vem no sangue. O Brasil não foi feito apenas de escravidão. Foi feito de resistência, de reinvenção, de poesia escondida nas dobras do tempo. As mulheres que rezaram no escuro, os homens que fugiram pelas trilhas, os corpos que não se curvaram diante do altar, as mãos que bordaram mapas invisíveis para guiar os filhos de volta. Tudo isso pulsa, agora, em cada esquina, em cada música, em cada cabelo crespo que se recusa a ser alisado. A terra ainda guarda as palavras que tentaram apagar. O rio ainda carrega os nomes que jogaram fora. O vento ainda sopra canções que os arquivos não contam. E a floresta ainda sabe. Na comunidade ticuna de Umariaçu, um ancião contou a um repórter: Jules Garnier matou muitos, mas não matou a lembrança. Cada vez que colhemos a folha certa para a febre, lembramos que foi ela que ele tentou destruir. A cura está onde ele só via um experimento. A memória não pede licença. Ela retorna, devagar, mas firme, pelos pés, pelas bocas, pelas vozes que voltam a se levantar. E quando ela chega, não vem sozinha. Traz de volta os nomes, as línguas, os rituais, a dignidade. Num muro em Olinda, apareceu escrita com carvão uma frase: não somos o que nos ensinaram, somos o que conseguimos lembrar. E talvez seja isso. Talvez resistir seja isso. Lembrar. Lembrar mesmo quando o mundo quer que você esqueça. Lembrar mesmo quando o esquecimento parece mais fácil. Lembrar mesmo quando não há registro, porque o registro vive em você. A voz que narra esta história não é só minha, é a de milhares que não puderam falar, de crianças que nunca cresceram, de mães que enterraram nomes junto com os filhos, de homens que choraram em silêncio, de povos inteiros que foram chamados de selvagens, mas que sabiam mais sobre o tempo, a cura e a alma do que qualquer colonizador. O mar ainda carrega seus nomes, a terra ainda respira sua dor, e nós somos o que restou, o que resistiu, o que ainda insiste, o que se recusa a morrer sem dizer: nós estávamos aqui. Se você ouviu até aqui, é porque também carrega uma parte dessa história. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e ajude a reescrever a memória que tentaram silenciar.